Solicito ao vereador Gideão a leitura da palavra de Deus. Em reverência à palavra de Deus, nós vamos agora com toda reverência, estaremos lendo a palavra de Deus em Isaías, capítulo 30, versículos 20 e 21. Peço a todos que estão na galeria, em reverência à palavra de Deus, colocarem em pé para a leitura da Bíblia. Embora o Senhor Deus vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Palavras do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Solicito ao vereador Gideão. Está aberta a presente sessão ordinária do dia 1º. Solicito ao senhor vereador Gideão a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, as atas serão lidas na próxima sessão. Expediente da sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2014, projeto de lei, processo número 3.960 de 2014, projeto de lei número 170 de 2014. Novo vereador Gideão, esse projeto a pedido foi retirado de pauta. Então, o projeto de lei número 170 de 2014, retirado de pauta. Processo número 4.184 de 2014, projeto de lei número 183 de 2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Serra e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Regimento simples é isso, novo secretário? É regimental, novo vereador. Processo número 4.302, 2014, projeto de lei número 193, 2014, institui no âmbito do município de Serra a Semana para Conscientização e Prevenção contra Desastres associados a fenômenos naturais e a ocupação urbana e da outras providências. Autor, vereador Gilmar Carlos da Silva. Processo presidente, regimento de urgência simples no referido projeto. É regimental, novo vereador. Processo número 4.303, 2014, projeto de lei número 194, 2014, institui no âmbito do município de Serra a Feira do Livro, Leitura e Literatura e da outras providências, de autoria, vereador Gilmar Carlos da Silva. Solicito também, presidente. É regimental, novo vereador. Veto. Processo número 4.400, 2014, comunica ao presidente desta Casa que decidiu vetar a emenda parlamentar apresentada ao autógrafo de lei 4.271, 2014, inclui o parágrafo 3º ao artigo 9º e o parágrafo 2º ao artigo 26 da Lei 3.200, de 28 de janeiro de 2008 e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Veto. Processo número 4.399, 2014, comunica ao presidente dessa Casa que decidiu vetar a emenda parlamentar apresentada ao autógrafo de lei número 4.272, 2014, que inclui o parágrafo 3º ao artigo 5º da Lei 2.445, de 21 de novembro de 2001, e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Projeto indicativo. Processo número 4.361, 2014, projeto indicativo número 100, de 2014. Autoriza o Executivo a criar o Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos no município de Serra e da outras providências. Autor, vereador Basílio da Saúde. Solicito o regime de urgência simples, senhor presidente. É regimental, nobre vereador. Requerimento. Processo número 4.379, 2014, requerimento número 347, 2014. Requer voto de congratulação a Márcia Montarroios, autor, vereador Gilmar Carlos da Silva.
Tribuna Livre. Processo número 1982-2014, Tribuna Livre. Tânia Moraes. O assunto: apresentação das ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar da Serra. Vereador requerente, Bruno Lamas. Processo número 3.973-2014, Tribuna Livre, Dilma Maria Ramos Ocoloto. Assunto: apresentação da Rede AICA, atendimento integrado à criança e ao adolescente. Vereador requerente, Gilmar Carlos da Silva. Processo número 4.046-2014, Tribuna Livre, Vantuir Sabino. O assunto: estruturação do serviço de guarda-vidas e apresentação do PL de reconhecimento da profissão de guardas-vidas. Vereador requerente, vereador Bruno Lamas. Senhor presidente, chegamos assim ao final da leitura do expediente. Você leu a Tribuna Livre? Solicitamos, então, a ordem do uso da Tribuna Livre. Solicitamos para falar assunto de apresentação das ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar da Serra. Requerimento vereador Bruno Lamas. Em substituição a Eva Maria Frasson, ficou definida Tânia Moraes. Por gentileza, a senhora tem 10 minutos para discorrer sobre o tema. Depois nós teremos mais as colocações dos vereadores e depois mais 5 minutos para finalizações. Não sei, algum instituto. Boa noite. É a primeira vez que eu participo disso, então para mim é tudo novidade. Eu queria perguntar ao presidente da Câmara, porque na verdade não são as ações do Conselho Tutelar, mas as nossas dificuldades no dia a dia em relação às políticas públicas, o nosso atendimento. E aí eu queria saber se a gente poderia falar sobre isso ou não. Porque não são as ações do Conselho. Eu gostaria que a senhora se procedesse ao tema que foi apresentado quando, então, na fala, que são as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar da Serra. Lamentamos, então, porque, na verdade, a gente trouxe outras coisas, inclusive alguns documentos que era necessário para poder estar colocando aqui. Mas, de todo jeito, é importante também que a gente possa estar usando esse espaço para dizer hoje das dificuldades das nossas ações, quando se diz respeito ao atendimento à criança e ao adolescente, a proteção integral que está prevista no Estatuto. O Conselho hoje, ele recebe, né, as denúncias que vêm de vários setores. Nós somos porta de entrada das crianças e adolescentes vítimas da violência, e aí nós nos esbarramos nos nossos encaminhamentos. Nós atendemos as vítimas da violência sexual, da transferência compulsória, da violência física. Então, são muitas as violências e omissões. E como o agressor, nós temos 2 grandes agressores nessa história, que são as famílias e o Estado. O Estado, por não ofertar as políticas públicas necessárias, garantidoras desses direitos. E as famílias, muitas vezes, pela negligência e pelos maus tratos, por elas sofridas. Nós participamos de algumas ações, por exemplo, de forma preventiva, junto dessa ação da defesa social, e nós esbarramos também numa grande dificuldade. Por exemplo, nós não temos o transporte. Nós temos um carro, cada conselho tem um carro que foi doado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Justiça, e não temos um motorista. Ou seja, a Secretaria, minimamente, que seria fornecer, né, a questão do pessoal, a gente não está tendo esse pessoal para poder estar trabalhando. É material
de escritório, que é a nossa ausência, é o material de pessoal, a questão dos recursos humanos. E a gente, assim, o que a gente precisaria mesmo estar fazendo, enquanto ação do Conselho Tutelar, que seria estar provocando, né, a discussão das políticas, o atendimento a essas famílias, nós acabamos gastando todas as nossas energias no dia a dia, no debate, no embate de pequenas coisas. Então, fica o conselho, quando você pega e olha a realidade de um município tão grande, fica o conselho de pé e mãos atadas. A situação é tão grave das nossas ações e das nossas dificuldades das ações, que hoje, por exemplo, existe até um processo no Ministério Público a respeito da assistência social. Está na 13ª vara, para poder estar verificando a situação dos serviços da assistência. Na educação, as nossas ações também elas ficam compelidas, porque como lidar com uma dificuldade tão grande, que é a chamada transferência compulsória. O Conselho, a todo instante, ele é chamado para discutir uma coisa que não é da competência dele, que são as questões indisciplinares, e são as transferências de alunos para lá e para cá, que eles ficam fazendo um rodízio de menino. Aí temos as nossas ações também comprometidas. Na saúde, inclusive, assim, está quase que pronto, mas nós temos o CAPzinho, que é um espaço que está sendo construído, onde vai estar atendendo vai ser um centro de atendimento psicossocial para álcool e outras drogas, além da questão de outros transtornos também. Isso é uma obra que está parada desde 2010, ela não tem previsão de conclusão e também não tem previsão do contrato do pessoal para poder estar trabalhando lá. E o nosso número de meninos para esse atendimento, que tem problemas neurológicos, que tem problemas de déficit de aprendizado e outros transtornos, ele é muito grande. A gente esbarra na nossa ação quando você não consegue encaminhar, por exemplo, para um neuropediatra, para um psiquiatra, para o tratamento das psicossocial necessárias. A escola, insistindo ainda na escola, hoje, por exemplo, nós temos uma nova lei que, em 2016, todas as crianças de 4 e 5 anos terão que estar dentro da educação infantil. Nós temos em andamento a construção de 13 centros de educação infantil. Desses 13, a construção, a obra, está sendo em passo lento. Nós temos, inclusive, a gente vai estar passando no decorrer da semana, a gente vai estar passando para vocês, para a comissão, toda a fiscalização que foi feita em relação a essas obras, com foto e tudo. Nós temos 2 escolas na Serra que as condições de funcionamento dela é precária, e tem uma denúncia que está sendo feita no sentido que é a escola Valeriana e a de Jacaraípe, o centro de Jacaraípe. São 2 escolas numa situação caótica, sem estrutura, com muros quebrados, sem condições de funcionamento. Eu me embolei toda, né? Porque era para mim ir por uma linha e eu estou indo por outra. E aí, a questão das obras do Proinfância, a insuficiência da educação infantil, esse comprometimento. E aí, quando a gente fala que da construção para atender 4 e 5 anos, a gente não pode esquecer que de 0 a 3 anos também é direito. E que nós não temos esse direito, ele é totalmente negado no município. De 0 a 3 anos, em detrimento dos de 4 e 5 anos que vão ter que cumprir. A situação das unidades de saúde, às vezes a falta do pediatra, onde, por exemplo, esse primeiro atendimento na unidade de saúde, ele deveria ser com qualidade tal que pudesse tirar dali alguns encaminhamentos capaz de não ter a necessidade de chegar numa especialidade. Porque a especialidade para nós significa aguardar 1 ano, 2 anos por um especialista, principalmente neuropediatra e o psiquiatra. Na escola também a gente esbarra na questão do cuidador, porque os alunos que têm déficit de aprendizado, autismo e outros comprometimentos, eles precisam de um acompanhante, alguém que esteja ali dentro para cuidar, que é a questão da alimentação
E, erradamente, a gente percebe que aqui na Serra, o que a gente tem lá dentro, para alguns acompanhando, é o estagiário. Isso é o que nós tínhamos, porque hoje não se tem mais. Acabou o contrato e não foi convidado, não foi chamado, não foi renovado esse contrato. Habitação. Nós não temos uma política de habitação no município. E muito nos assusta a reintegração de posse, porque em nenhum momento é feito um debate político com aqueles posseiros. São famílias que passaram por ali ou que estão ali em busca de uma moradia. E aí a prefeitura ela compra, né, a questão do juiz e simplesmente acompanha a reintegração de posse sem discutir. Hoje nós temos 30 famílias lá em Novo Horizonte. E assim, quem são essas famílias? Para onde elas podem estar indo? A sorte é que o presidente da associação acabou acolhendo. Mas, assim, não é feito nenhum discurso, não é feito nenhum debate previamente para que se saiba quem são, para onde vão e como chegaram até ali. E aí, quando a gente fala desse jeito, da educação, da saúde, da assistência, imagina as demais, né? Porque, assim, cultura para pobre da periferia, para quê, né? Muito menos. Essas coisas não tem. Nós temos tantas praças e aí a gente não consegue, por exemplo, entre as nossas ações, trabalhar ou encaminhar alguma coisa para algum bairro, porque esses espaços, eles não são utilizados, eles não têm nada investido para aquilo dali. E aí, a nossa ideia de buscar aqui é para estar convocando vocês, enquanto fiscalizador do Executivo, para que a gente possa trabalhar junto e buscar resposta para essas demandas que estão aí, para essas questões de como que o Conselho, como que a gente vai estar trabalhando para garantir, de fato, o atendimento a essas crianças e adolescentes, para que elas realmente sejam, no nosso município, tida como sujeito de direito e que tenha prioridade absoluta, principalmente nos orçamentos públicos. Porque se não começarmos a olhar para a criança nesse sentido e cumprir o que a lei determina, a situação... Tá. E aí, assim, isso é quase que um apelo a cada um de vocês, vereadores, porque, assim, não é denunciismo, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é realmente cobrar do poder público a efetivação dessas políticas. A assistência social, ela tem um papel fundamental nesse processo. É ela que deve articular a rede, ela que deve identificar. A proteção social básica, que está dentro dos municípios, ela precisa ter condição de trabalho, porque, na medida que ela trabalha de forma preventiva, ela vai possibilitar que não se chegue na situação extrema do acolhimento institucional. E aí, quando fala do acolhimento, eu preciso registrar aqui uma coisa que é gravíssima que acontece. Nós temos hoje, desde fevereiro de 2014, 2 adolescentes internados socialmente aqui na UPA Serra Sede. Nós temos uma lá no CAM. Nós temos uma cadeirante no CAP feminino, que podemos falar que ela está em cárcere privado, né? Exagerando um pouco na minha fala, porque, na verdade, é um espaço de 2 andares, onde não tem nem uma rampa e nem tem um elevador, que para ela sair, ela precisa sair no colo ou coisa parecida. Então, assim, nós não podemos continuar fechando os olhos para coisas bárbaras que estão acontecendo. Essa menina da UCAM, ela precisa ser transferida porque ela precisa de uma cirurgia, sabe? E para ela fazer essa cirurgia, ela precisa minimamente ficar 120 dias fora do hospital. Não tem para onde levar, está aguardando isso. Então, assim, aqui é o meu apelo a cada um de vocês, para que juntos a gente possa cobrar do poder público esse posicionamento, para que ele cumpra com o papel dele, que são as políticas públicas. Obrigada. Agradecemos a senhora a explanação, né? Senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Gideão. O vereador Morre. Tânia, eu quero te parabenizar por trazer esse assunto tão relevante a essa Casa de Leis. Trata-se de um princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana.
E aqui eu fiquei muito triste em ouvir o seu relato, e até te peço uma cópia de todo esse relatório, puder encaminhar ao meu gabinete uma cópia de todo esse relatório, quando você relata que existe um carro, mas não tem motorista. Um motorista para atender... Extras, entendeu? Na hora que a gente vai fazer a blitz, as festas. Pois é, falta um motorista. Os 13 CMEs, todos 13, Tânia, todos 13, o prazo do governo federal era para terem sido inaugurados até maio deste ano. Até maio, era para todos os 13 estarem inaugurados, mas está se protelando para inaugurar lá nas vésperas de 2016. Cuidador, nós aprovamos aqui projeto indicativo de minha autoria, todos os vereadores acompanharam, aprovaram, e está na mão do nosso executivo para implantar o cuidador dos alunos, das crianças com necessidades especiais. E também temos um projeto indicativo para instituir, no âmbito do município, a música que auxilia muito. A música, ela tem um poder até de cura, e é muito importante. Então, a minha palavra é te parabenizar, trazer esse assunto aqui para essa Casa de Leis, para despertar a nós, vereadores, a sociedade que está acompanhando, está também em casa, através da internet, acompanhando, para que possamos cobrar mais também do nosso executivo, das autoridades competentes, e dar publicidade a tudo isso que está acontecendo, para que tenhamos mais dignidade no nosso município. Parabéns pelo tema que você abordou aqui nessa noite. Com a palavra, vereador Boy. Presidente, primeiro eu queria fazer uma colocação que a gente precisa emendar a lei que fala sobre tribuna livre, só para a gente colocar uma rotina das pessoas falarem que o normal é depois da ordem do dia, né? Então a gente poderia já acertar, porque acho que fica até justo as pessoas falarem e depois a gente dá prosseguimento à sessão. Uma coisa que eu queria saber, Tânia, por que esses relatórios que vocês fazem essas abordagens, esses levantamentos, não encaminha para todos os vereadores na Câmara? Porque são informações importantes que nós não temos conhecimento. Seria interessante vocês mandarem semestralmente ou trimestralmente esses relatórios para a gente conhecer a situação e tentar ver, propor, junto ao Executivo, algum órgão, a execução ou a solução de alguns problemas, que a gente pode até estabelecer parcerias. E também eu deixo como proposta que o Conselho Tutelar, junto do Executivo, você faça um relatório, ou solicite ao Executivo uma relação das pessoas que estão em locais de reintegração de posse, porque nós temos que trabalhar o preventivo. Depois que executou, mandou executar, fica ruim. Então, eu solicito que vocês mandem um ofício para a secretaria competente, solicitando quais os processos de reintegração de posse. Para quê? Para que a gente faça um trabalho antecipado com essas famílias, para que a gente consiga, antes que aconteça a posse, inserir eles em alguns programas ou retirá-los com aluguel social, alguma outra ação. Porque é muito desagradável quando você chega, a situação que o pessoal, às vezes, faz até demolição de residências, de cercas, e reintegra a posse do dono, né? Que às vezes as pessoas não têm conhecimento e compram o terreno com contrato de gaveta, como existe em todo o município da Serra isso, não é um local ou outro, quase todo mundo hoje só compra dessa situação, que a gente faça, junto com o Conselho Tutelar, um pedido ao Executivo, sabendo se existe, quais são os processos de reintegração de posse, e que pessoas que estão em locais de riscos também, para que a gente comece a tomar as providências. Porque tem gente que eu sei que existe o cadastro, existe aquilo tudo, mas qual é a ação que ocorreu? Porque a ação é cadastrar. E depois do cadastro, a pessoa continua lá ou já saiu do local? E reintegração de posse, vai ser reintegrado? Vai. Então vamos antecipar, para que a gente consiga tirar essas pessoas antes que aconteça o desagradável, que é a situação da reposição da posse, e de uma forma, às vezes, até vamos falar no bom termo,
agressiva a reintegração de posse. É uma coisa agressiva, que quem paga realmente é a família numa situação dessa. Eu posso falar? Posso? A senhora tem mais 1 minuto para as considerações finais. Eu só queria falar com o vereador Boy, é o seguinte, em 2010, quando nós estávamos na presidência do Conselho, nós fizemos um documento às secretarias que, antes de qualquer iniciativa, tivesse fazendo esse levantamento, esse cadastro, fosse debatido com esses posseiros a respeito da situação de cada um deles. Aí muda, né, muda o gestor e tudo, de novo aconteceu. Então, assim, a gente teve o cuidado, e aí, mais uma vez, eu posso estar encaminhando cópia, assim, de todos esses documentos. Agora, eu queria encaminhar para a mesa diretora, e eu vou explicar por quê. Porque também já não tem condição de ficar tirando um monte de cópia, né? E aí, está distribuindo entre vocês, repassando isso daí. Porque nós fizemos o ofício, encaminhamos ao juizado, encaminhamos também à Defesa Social, Habitação e Assistência, que antes de qualquer situação de reintegração de posse, que adote essas medidas necessárias. Porque a gente sabe que tem o oportunista, mas a gente sabe também que, na grande maioria, são famílias que lutam pelo direito à moradia, que venderam, às vezes, que empenharam ali o recurso dela de rescisão de contrato, tudo que eles tinham no sentido de adquirir aquilo dali. Eu vou estar encaminhando. Obrigada. Muito obrigado, a mesa diretora e os demais vereadores dessa casa se sentiram honrados com a sua presença, Tânia. Obrigado pelas informações e que a senhora pode estar encaminhando para a mesa diretora os documentos pertinentes. Tá ok? Passamos para a segunda tribuna livre da noite. Dilma Maria Ramos do Coloto. Assunto: apresentação da rede AICA, atendimento integrado à criança e ao adolescente. Solicitação do vereador Gilmar Carlos da Silva. Então, boa noite a todos e a todas. Também não tem muita prática aqui nessa tribuna, não, né? Mas estou à vontade que vou falar de uma prática, né, de trabalho com a criança e adolescente, e é algo que a gente faz com muito carinho, com muito amor, para além da profissão. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do presidente dessa casa, aos demais vereadores e vereadora. Agradeço ao vereador Gilmar pela indicação nessa tribuna livre, né? Espaço, né, e elo de comunicação entre a comunidade e essa Câmara. E a todos os presentes, as crianças e adolescentes, alguns pais, nossos educadores sociais, que a gente fala que tira leite de pedra lá na base, fazendo trabalho com essas crianças e adolescentes. Nós viemos aqui hoje para estar falando um pouquinho para vocês, e já deixo aqui estendido o convite para que conheçam as unidades da rede AICA, né? Nós já fomos abordados uma vez, toda vez que vai se votar a peça orçamentária, aí chega lá, rede AICA. O que é rede AICA, né? Então, rede AICA é a rede de atendimento integrado à criança e adolescente. São projetos sociais que trabalham com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, e também alguns que já foram, né, destituídos provisoriamente de seus lares por conta de negligência de algum pai ou familiares, e vão para as nossas casas de acolhimento institucional. Como que nós nascemos? A gente nasce do amor, no primeiro momento nasce da caridade, mas depois a gente vê e a demanda aumenta, que não só basta o amor, não basta a caridade. Fazer assistência social hoje, fazer serviço social hoje, com o nosso público, né, que ele tem que ser garantido para ele, todas as políticas públicas, para ele tem que ser o de melhor, não é fácil. Então, a gente nasce em 1997, ali em Carapina, na paróquia São José Operário. 2 padres iniciaram esse projeto, o padre Xavier e padre João Pedro Baresi. Xavier não está mais conosco hoje, é um missionário, está na Paraíba, mas já abriu outra frente de trabalho lá. E nós estamos aqui dando continuidade a esse serviço. Desde 97 nesse trabalho. Hoje nós temos 10 projetos sociais, atendemos 1.486 crianças e adolescentes. De 2004 para cá, que a gente começou a sistematizar os dados, já atendemos mais de 17.621 crianças e adolescentes neste município, né? Nós estamos aqui não para garantir, nós estamos, enquanto entidade social, para contribuir com essa casa, contribuir com o Poder Executivo, principalmente com as crianças e adolescentes, com seus familiares,
que muitas vezes se encontram ainda, por incrível que pareça, à mercê de uma sociedade que, infelizmente, desconhece, né? Ou finge não conhecer, que criança é prioridade, sim. Criança não é o futuro, criança é o presente, criança é para hoje. Nós temos que pensar na criança hoje. Nós trabalhamos com uma denominação e metodologia, escola de cidadania. A gente quer que as crianças e adolescentes e seus familiares saiam dessa situação de acomodação, que elas realmente conheçam o seu dever, mas que saibam também que criança e adolescente, que seus familiares têm, né, conheçam seus direitos, mas também têm o seu dever. Há um tempo atrás, o padre Xavier, que é o nosso diretor espiritual hoje, foi denominado passa a mão na cabeça de bandido, passa a mão na cabeça de criança e adolescente. Não é passar a mão, é entender que a criança e adolescente está em fase de desenvolvimento peculiar e ela merece toda a atenção, todo o cuidado, todo o carinho, que é de melhor. E nós, adultos, temos essa responsabilidade, a entidade está aqui para isso. Não somos uma entidade terceirizada desse governo, não entendemos isso, somos uma parceira. Tanto que estamos o tempo todo, para além de uma subvenção que nos é passada, nos espaços de controle social, nos conselhos da criança e adolescente, tanto a nível municipal, a nível estadual, hoje participando não como cadeira, COMAS, que é o Conselho de Assistência Social, os demais conselhos, Conselho da Juventude, porque a gente entende que a gente tem o tempo todo que está cobrando realmente que essa política seja efetivada, né? Não pode ser aquela coisa, eu vou fazer se eu puder, e sim garantir mesmo esse direito. Nós temos como metodologia de trabalho algo que é diferente. Quando as pessoas perguntam qual é a diferença da rede AICA, a metodologia de trabalho nossa é da Pastoral do Menor, né? Que a gente trabalha a presença, o diálogo, incentiva ao protagonismo infanto-juvenil, a autonomia e a criatividade, também a espiritualidade dessas crianças, adolescentes e familiares. Não fornecemos cesta básica de forma alguma, apesar da gente entender que, no primeiro momento, a família tem que se erguer, mas a gente tem de ter outros espaços de direito, de garantia, que podem estar fazendo isso. Hoje nós temos Projeto Cidadão, que fica em Novo Horizonte, atende 200 crianças e adolescentes, Projeto Curumim, que fica em José de Anchieta, trabalho com 100 crianças e adolescentes, Meninos e Meninas do MES, que fica em Planalto Serrano, 200, Projeto Legal, em Central Carapina, Projeto Semente, que fica em bairro São Francisco e Jacaraípe, 3 casas de acolhimento institucional, que atende 12 crianças e adolescentes, casa de passagem masculina, onde todos os adolescentes que passam são negligenciados nesse município e vão para lá, uma casa-lar em Chácara Parreiral. Estendemos a nossa ação também para o município de Santa Teresa, nós estamos lá com uma casa de acolhimento institucional, também em parceria com aquele conselho, através do Fundo da Infância e da Adolescência. A Casa Sol Nascente, que fica em Manuel Plaza, que trabalha com adolescentes que já cometeram algum ato infracional, estão em processo de medida socioeducativa ou prestação de serviço comunitário. Pró-Jovem também em ação, nós trabalhamos com 350 adolescentes no município da Serra. E também estamos trabalhando com a parte de profissionalização e qualificação profissional. Da onde vem nosso recurso, para além do nosso amor, da nossa dedicação? Ele vem de parceria com esse município, através de uma subvenção social, que, diga-se de passagem, não, infelizmente, não é suficiente, não é o ideal, né? Mas nós trabalhamos também com outras parcerias. Nós temos parcerias com a UFIA, com a Vale, com a Arcelor, outras empresas privadas também. A gente responde editais anualmente, porque a gente entende que o tempo todo tem que estar implementando a ação com a criança e adolescente. Tá? Nossos educadores sociais são pessoas de comunidade, né? Apesar que a gente abre edital, a gente respeita, né, toda a legalidade, mas a maioria dos nossos educadores, quando a gente fala que tira leite de pedra, porque estão lá na base, Central Carapina, por exemplo, né, onde o nosso vereador Gilmar mora, né, o vereador Gilmar mora, né, nosso projeto ele fica lá no ponto final. Então, assim, infelizmente, a situação da violência é gritante, é muito grande. E a todo tempo os nossos educadores praticamente enfrentam, né, ou passam, né, balas para um lado e para o outro, mas eles estão lá, né, dando continuidade ao seu serviço, porque entende que lá na ponta, lá na base, estão as nossas crianças, nossos adolescentes. Eu acho que eu já concluí a minha fala. Se deixar, eu fico falando aqui. Está aberta a palavra para os vereadores. Com a palavra a vereadora Neidia.
Eu gostei assim, muito da sua explanação, gostaria de parabenizar esse projeto AICA. Eu gostaria de saber quantas crianças são atendidas no projeto AICA no município da Serra. 1.486 hoje. 1.486. Criança diretamente. 1.486. Então, gostaria de parabenizar o nobre vereador Gilmar por ter trago essa instituição aqui, né? Projeto AICA esse que tenho certeza que tem contemplado muitas famílias da nossa cidade, ajudado a muitos adolescentes, muitas crianças, tem acompanhado de perto, vejo que muitas crianças, no qual eu até conheço, participam desse projeto. É um projeto que realmente vem no intuito de ajudar, de somar e de realmente dar aquele suporte que aquela criança precisa, aquele tempo ocioso. Eu gostaria de aqui deixar o meu cumprimento e parabenizar a instituição do projeto AICA. Presidente. Com a palavra, vereador Gilmar. Eu quero parabenizar, Dilma. E se tem uma coisa que me move na política, é a luta da transformação social. E quando a gente vê, são poucos que conhecem de perto esse trabalho dos educadores, das pessoas que são solidários a esse trabalho que seria para as pessoas ir lá e olhar o que mais precisam. São os projetos sociais que estão tirando crianças e adolescentes da linha do tráfico. E aí são poucos, esses aí são poucos que olham. E aí a gente está aqui para defender e para lutar, principalmente por menos favorecido, para esse povo nosso das periferias que estão morrendo. Então, sim, agradecer a cada um, a você, a Padre Xavier, e que fizeram a transformação em Central Crapina. Foram poucos que foram lá para ajudar a levantar. E tem alguns que vão hoje para jogar pedra e não conhecem o trabalho. Então, assim, conta com a gente, não só enquanto vereador, mas enquanto ser humano. Esse trabalho que tem feito, que você falou no início. Só se faz esse trabalho quem tem amor pela causa, porque não começou lá atrás sem nenhum recurso financeiro, pelo amor de cada um. E hoje está o projeto que está, pela dedicação e principalmente a sinceridade e a honestidade. Que Deus abençoe. Obrigado. Essa mesa diretora, Dilma, ela agradece a sua presença de um projeto maravilhoso, que eu acredito que seja em várias regiões aqui da Serra. E é importante para que os edis possam ter conhecimento do projeto, para quando da dotação orçamentária para o final do ano, a gente já não precisa mais estar fazendo essas intervenções para poder saber o que é esse projeto. Obrigado. Okay. Chamamos agora, Tribuna Livre, Vantuir Sabino, que estará falando sobre o assunto estruturação do serviço de guardas-vidas e apresentação do PL de reconhecimento da profissão de guardas-vidas. Requerente, vereador Bruno. Sabino, só para passar a regra da tribuna livre, o senhor tem 10 minutos para a explanação, depois as intervenções dos vereadores, depois mais 5 minutos para concluir. Ok. Boa noite, gostaria de saudar a casa em nome do seu presidente, aqui também alguns amigos como Basílio, da Saúde, cumprimentar os meus colegas de trabalho, que é do qual assunto que a gente traz à noite, o grupamento de Salvamar dessa cidade. Aproveitar a oportunidade para agradecer os feitos, desde a criação, Basílio, que criou o grupamento Salvamar. Mas, infelizmente, em cima da 4.902, que é o último decreto, a gente não consegue, 4.209, a gente não consegue criar a função da função Salvamar. Essa é uma das questões que a gente gostaria de apressar e apresentar à casa, para qualquer um dos vereadores que quiser, então, nos ajudar. Gostaria de agradecer ao vereador Bruno Lamas, que
concede ao departamento essa tribuna livre. Enfim, dar um breve resumo dos últimos acontecidos nesse departamento, na cidade de Serra. Nós colocamos 36 guarda-vidas na esfera municipal, assim que criou o decreto, e temos números que contam por si só a vantagem da existência do grupamento Salvamar e a perda do município com o fim dos contratos temporários. Este ano nós tivemos 36 contratados durante 12 meses de contrato, onde conseguimos, em uma forma de vantagem para a categoria, encerrar o índice de óbitos quase que a 0%. Trouxemos também valores ao guarda-vida, como treinamentos em urgências e emergências médicas, o APH-TLS. Hoje, o guarda-vida dessa cidade está disposto e pronto para ajudar a cidade em diversos segmentos. Por isso, a importância de manter a atividade pelo menos de 50% no ano futuro, mantendo-se uma margem de quase 0%. Na década passada, nós enterramos números e números de nossos servidores, de visitantes dessa cidade, de pessoas de referência nessa cidade, devido à falta desses profissionais. Dizer a essa casa que existe um contrato que precisamos reafirmar, de terminar o contrato, esse fim de contrato de 3 meses, que ele não possa mais, Guto, dar continuidade à cidade. Pelo menos onde a cidade fica com seus 50%. Na verdade, já tramitamos diversos processos. Imagine, senhores, que a gente abre um edital para a contratação da função de guarda-vida. Eu treino o guarda-vida, eu educo o guarda-vida, e quando eu vou pagar, eu tenho que pagar como auxiliar de obras e serviços gerais. De fato, existe um decreto desde 2008. Desde 2008... Ok, por favor. Muito obrigado. Que envergonha e tira desse valor de honra, ao mesmo tempo leva esse profissional à humilhação. Imagine, senhor, que se o guarda-vida tiver que ir a uma loja dessa de financiamento qualquer para comprar um televisor, e ele se manifesta: não, eu sou guarda-vida, por favor, me apresente seu contra-cheque, que é uma das primeiras prerrogativas que qualquer crediário faz. Ele apresenta auxiliar de obras e serviços gerais. Na verdade, é um decreto e a gente precisa só trabalhar em cima da Constituição da lei. Nós já temos a criação do grupamento, Basílio, nos ajudou muito. Nos ajudou muito quando você abraçou a causa, nos visitou na cidade. Muito obrigado. Mas da maior importância é a criação que se dispõe do processo lei. Nós já temos 5 jurisprudências nas esferas municipais, em todo o solo espírito-santense. O projeto-lei 11.901, ou da 266, que tramita no Senado, que tem o parecer do senador Marcos Durval, muito favorável. O projeto que já foi na mesa da presidenta por 2 vezes para ser votado. Então, imaginamos também que não é uma tarefa fácil para a casa. Mas desde quando a casa nos cedeu o espaço para debatermos assuntos pertinentes a essa categoria, muitas coisas se alavancou. Falo em nome do Estado do Espírito Santo, por ser representante também da classe a nível estadual. E a Serra tem tudo para se decolar. Hoje, querendo ou não, em cima dessas 36 oportunidades, nós nos colocamos no ranking nacional, como um dos guarda-vida, Basílio, treinados em APH-TLS. Vossa Excelência, que é gestor na área de urgências e emergências médicas, sabe a diferença de termos qualidade na área de urgências e emergências. A cidade hoje se dispõe e tem a capacidade de alta sustentação, onde podemos, como a questão, Neide, manter uma ambulância à disposição ao serviço de Salvamar. Item do artigo 3, da letra C, dos convênios que reza entre Bombeiro Militar e Prefeitura Municipais em todo o solo espírito-santense. Não é uma denúncia, mas é um favorecimento que pode ser feito se criarmos dentro da cidade o próprio grupamento, de fato. Para isso, para que haja regulamentação oficial, presidente, nós precisamos do empenho em massa dessa casa, que nós acreditamos ser favorável,
que são senhores que frequentam nossos balneários, que possam nos ajudar a encaminhar e indicar esse projeto ao Executivo, para que ele possa apreciar com bons olhos. Uma indicação da casa seria de bastante utilidade nesse momento, visando o futuro da cidade. Hoje nós já temos uma demanda boa na finança, uma gestão que está nos ajudando muito. Gostaria aqui de agradecer o meu chefe de departamento, o senhor Alzírio de Oliveira, pelo auxílio e a participação durante o empenho da administração. Hoje nossos homens podem ser tratados com mais dignidade, caso que já foi denunciado essa casa. Mas hoje nenhum servidor do nosso departamento é mandado embora sem a sua prévia direito de defesa, dando ao servidor da cidade o seu direito de cidadão serrano. Ao findar já da fala, que na verdade a gente só veio mesmo afinetar essa casa ao que se dispõe o projeto-lei. Está impresso, timbrado, endereçado, direcionado a esta casa. Correto? Aquele que quiser nos ajudar, nos empenhar, pode procurar o departamento onde a gente está lotado, DSP, Departamento de Segurança Patrimonial da cidade, para que a gente possa passar. Infelizmente, a gente não está querendo... período eleitoral, se a gente dizer assim, assim, correto? Todos, Vossa Excelência, sabem disso. Mas a gente está à disposição de estarmos de portas abertas. Para aquela pessoa que possa chegar, executar realmente o seu dever de legislativo, nos indicar a uma PL nessa cidade. A PL já está pronta, com os seus artigos, com os seus incisos, debatida entre a categoria e o sindicato. Ela favorece a ambas as partes, tanto ao setor patronal quanto ao setor operacional, e dar credibilidade, uma margem a mais. Imagine os senhores que todo ano, todo treinamento, eu tenho que dispensar. Todos os homens treinados em APH TLS, eu posso ter que demiti-los no próximo findar do contrato. O que a categoria pede é o que eles me solicitam como representante estadual e a estabilidade dessa função. Uma outra forma e saída também pode ser a privatização ou a terceirização da mão de obra, uma vez ela regulamentada por esta casa ou por esta cidade. Desde já eu agradeço a casa, queria aqui marcar a presença de Luciano, um amigo efetivo do Departamento de Salvamar, agradecer aos colegas todos que se fazem presente, pela força, pela união, dizer que estamos juntos, vamos rumo a um objetivo saudável, sempre entrar na casa, sempre com ordem e união, para solicitarmos aquilo que é nosso, que pode ser nos cedido por direito, com glória e satisfação. Gostaria também de... Eclair, desculpa, meu amigo, mas o ex-presidente da Câmara de Rio Novo, me desculpa, mas está aí presente com a gente. Eclair, beleza, meu irmão? Agradeço, presidente, a oportunidade dessa casa. Nós nem vamos utilizar-se dos 10 minutos, mas nós agradecemos muito o empenho dessa casa. Nós acreditamos que essa casa é uma casa que está à disposição do povo. Nós do Salvamar acreditamos que essa casa está a serviço da cidade. A gente conhece muitas pessoas daqui de dentro, pessoas de muita boa índole, de bom caráter, de bons princípios, pessoas amigas da cidade, amigas daquilo que é melhoria para a gente e etc. Só para finalizar, existe uma equiparação que constitui a guarda municipal da cidade. Então, nós podemos também pegar carona nesse concurso. Podemos sim. Muito obrigado. Boa noite. Sabino, essa Casa de Leis fica honrada com a presença de vocês, da equipe, e que nós estamos à disposição para poder receber a cópia desse PL, para que, juntamente ao Executivo, possamos fazer os encaminhamentos necessários para poder dar validade a todo esse processo juridicamente e legalmente. Com a palavra, vereador Boy. Presidente, Sabino, eu acho que você lançou agora um desafio para essa Casa de Leis intermediar uma situação de regularização da profissão de vocês.
Eu acho que é justo, né, e aceitável a reivindicação, porque você tem esse investimento durante 2 anos e não pode ser readmitido se não cria vínculo com o município. Acho que nós devemos, presidente, intensificar esse trabalho. Está chegando o verão aí. Eu queria tirar uma dúvida. Qual a diferença em salva-vida e salva-mar? Depois queria que você me falasse sobre isso. Essa lei 11.901... Sabendo? Essa lei 11.901 é que está no Congresso para regulamentar a profissão? Sim, sim. Né? Ela já passou pelo Senado, já sofreu votação, precisou do decreto da presidenta, mas nos anos que nós vivemos de muita luta e militância social, muitos dos processos foram suspendidos. A gente observa quando o povo foi para a rua. E dificultou, e o decreto ainda está parado. Já foi constituído e regulamentado, que está adjunto à Lei 11.901, que equipara guarda-vida com bombeiro civil. Bombeiro civil. Presidente, então, volto a reiterar, é uma profissão que precisa ser regulamentada e foi lançado o desafio para essa Casa de Leis. Nós vamos montar nosso grupo aqui de trabalho e vamos reivindicar junto ao Executivo a regulamentação. Pode contar com o apoio do vereador Boy, vereador Bruno e os demais vereadores que, por motivo de urgência e agenda, não estão aqui presentes. Mas eu tenho certeza que essa Casa de Lei vai estar empenhada em trabalhar com vocês, em regulamentar essa profissão, que é uma grande profissão, uma digna profissão. Parabéns, vereador Boy. Parabéns pela sua fala. Com a palavra, vereador Gideão. Sabino, seja sua luta, seu trabalho, seu comprometimento. Parabenizá-lo por trazer este tema importante para a categoria. Esperamos que o nosso executivo tenha a sensibilidade de entender isso, esta relevância dos guarda-vidas, que estão ali para dar uma tranquilidade maior a todos que vão ali desfrutar de um lazer nas nossas praias. O projeto, chegando nessa Casa de Leis, tem um compromisso desse vereador de estar votando favoravelmente, junto com a categoria, para que tenhamos esta profissão regulamentada em nosso município. Parabéns. Com a palavra, vereador Basílio. Queria parabenizar aí o Antônio Sabino, Sebastião Sabino, companheiro de vários anos de luta, de APH, à frente aí agora do sindicato, presidente do sindicato dos guarda-vidas nível estadual, pela fala, pelo comprometimento que você tem com a categoria. Então, a categoria está bem representada por você. Que Deus te abençoe. Eu tenho um projeto aqui, né, um projeto indicativo, regularizando essa profissão. Você sabe que eu participei com vocês lá, com o Sebastião, com o Elton, com aquela turma toda antiga lá, Antônio, de 27, 28, Luciano. 26 anos. Os mais antigos, né, os concursados. Sim. E tenho a certeza que o projeto vindo para cá, para essa casa, esse vereador jamais fica contra um funcionário. Até porque eu também sou funcionário. Então, o que vier para cá, que depender de mim, pode ter certeza que vai estar sendo bem apreciado e aprovado em prol da categoria, em prol do funcionário do município da Serra. Tenho dito. Com a palavra, vereador Gideão, para a complementação. Sabino, só para complementar, para não alimentar nenhuma esperança e depois lá na frente ter alguma dificuldade com essa Casa de Leis. Esse projeto de lei, ele é de competência do Executivo. Sim. Porque mexe na estrutura administrativa da tem prefeitura. Tem um impacto financeiro. Né? Então, nós temos que estar atentos a isso. E essa casa, qual vai ser o papel dela? Nós não podemos criar esse projeto aqui. Vai ser inconstitucional. Ele vai voltar com veto. Então, junto aos vereadores, essa casa, sensibilizar o nosso prefeito, para que ele realmente tome as rédeas dessa categoria e faça esse projeto virar lei. Vindo para cá como lei do Executivo, eu acho que a categoria agora deve procurar o nosso prefeito para que ele faça a lei e manda para cá. Porque nós aqui não poderemos encaminhar essa lei daqui para lá. E chegando aqui, essa casa eu tenho certeza que os 23 vereadores vão estar acompanhando e votando favoravelmente. Muito obrigado. Com a palavra... Vereador Gideão, por isso foi feito um projeto indicativo, já para... A gente sabe que é inconstitucional, né, o projeto de lei saindo daqui para lá. Por isso foi feito um indicativo para o prefeito tomar ciência e tentar sensibilizar para que ele realmente venha aí a favorecer a categoria, que é há 28 anos, que é o primeiro fundador, o primeiro
guarda-vida aqui do município da Serra, que ainda é classificado como auxiliar de serviços gerais e auxiliar de obras. Com a palavra, o senhor Sabino, para as considerações finais. Nós acreditamos no empenho do prefeito e desde já aproveitamos a oportunidade para agradecê-los, Basílio, porque ele nos cede, querendo ou não, através dessa casa, 36 novos guarda-vidas na cidade. Temos um carinho, uma estima pelo nosso prefeito, respeitamos muito as suas decisões e acreditamos que se levantarmos um projeto que viabiliza, que passa uma margem de segurança boa a essa cidade, o executivo dessa cidade não viraria as costas. Ele nos dará uma visão e aquilo que for necessário. Não estou aqui botando o compromisso que o prefeito também vai fazer. Precisa de decisões. Mas nós percebemos nessa casa o empenho dos vereadores, pelo menos dizer sim, ser favorável àquilo que traz uma margem boa de segurança e não muito investimento. Acreditamos que menos de 2 milhões de reais nós podemos colocar numa das cidades bem mais segura a nível nacional, a nível de ponta internacional, uma estrutura que dá não só no período de verão, mas todo o segmento anual, uma segurança a toda a cidade. Nós vivemos um período de catástrofe e sinistro nessa cidade. Nós vimos que a Defesa Civil também pode contar com a nossa ajuda, que ela possa estar empenhada. E é uma estrutura que favorece a Defesa Civil da cidade, uma vez que o guarda-vida já tem toda a visão de ir para a Defesa Civil. Diante desses impactos, nós estamos prontos e preparados para ajudar ainda mais a cidade no que for. O que precisa também realmente do nosso empenho, o sindicato se põe à disposição para estar ajudado no processo, em viabilidade, junto com a categoria, quando for necessário para a negociação. Nós acreditamos que jamais entraremos nessa casa. Eu falo em nome dos meus colegas de trabalho, por ser guarda-vida, com o intuito de trazer qualquer tipo de baderna. Desde quando entramos nessa casa em forma de denúncia, nós viemos para trazer aquilo que seja paz, aquilo que seja progresso, aquilo que seja saudável à sociedade, à comunidade, sem valores pessoais. Ok, Basílio? Infelizmente, a gente tem servidores de 25 anos, de 35 anos, que não contribuem para a margem da cidade. Parece que ele não quer que a cidade cresça. Servidor público, ele deveria fazer mesmo desse nome. Eu sou servidor público. É um trabalho árduo. Não tiro o mérito dos efetivos dessa cidade, mas infelizmente você vê que neste ano nós colocamos 1 hora de almoço, coisa que nunca aconteceu há mais de 3 décadas no Salvamar. E é tudo ruim. Tem gente que não quer acompanhar o progresso, não quer evoluir junto, não quer marchar, não quer levantar a bandeira. Enquanto, já viu aquela questão do servidor público? Enquanto um quer a mudança, tem 5 que quer segurar. Mas a gente vai empenhado, vai batalhando, vai mostrando com trabalho, com atitude, com companheirismo, com amizade, com aquilo que é fato de verdade. Só falo porque, de repente, pelo grupamento, Vossa Excelência pode estar sentida com alguma coisa, mas nós amamos os efetivos dessa cidade, por estarmos desde 98 e eles estarem, de fato, desde 84, 64. Concordo, pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu concordo com o senhor, Sabino. Só que a pessoa está esperando há 26 anos, o funcionário há 26 anos, e nenhum gestor passou, não fez nada. Você acha que ele não quer crescer? Não é ele que não quer crescer, é o gestor, todos que passaram, que jamais valorizaram o funcionário. Ninguém valorizou o funcionário. Não foi nem Vidigal, nem Aldivas, ninguém valorizou o funcionário, não. Então, eles estão cansados disso aí, são 28 anos, 26, 23, cansados. Quem está entrando agora, claro que quer mostrar serviço. E quem está há 26 anos atrás, esperando uma mão ser estendida e que nunca foi estendida? Então é difícil, tem que compreender o lado deles também. Então, obrigado pela sua fala, por tudo, obrigado mesmo. Ok, Basílio. Essa mesa diretora, Vantuir Sabino, agradece a sua participação e eu tenho certeza que faremos ótimos encaminhamentos a respeito desse PL para que possamos chegar num consenso e tentar aprovar aqui nessa Casa de Leis aquilo que é um direito já definido pela Constituição. Se você é salva-vida, sua profissão na sua carteira tem que ser salva-vida, não pode ser outra coisa. Então, essa mesa diretora e essa Casa de Leis, a partir de agora,
pela sua colocação respeitosa, encaminhará isso junto ao prefeito e, oportunamente, essa categoria será recebida para a gente iniciar a possibilidade de estarmos recebendo esse encaminhamento do Executivo. Em nome dos 23 vereadores, se o presidente coloca isso para a categoria, estaremos empenhados a isso. Muito obrigado pela participação. Gostaria, diante da continuidade da sessão, fazer contagem de quórum. Nós temos vereador Gilmar, vereador Davi, Auredi, Neidia, Basílio, pastor Ricardo, Gideão e o vereador Guto. Não temos quórum para dar continuidade à sessão, assim a mesma está pela ordem, encerrada. senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Gideão. De acordo com o nosso regimento interno, nós estamos dentro da legalidade. O expediente ainda não encerrou. O quórum para o expediente é 1/3. 1/3 significa 8 vereadores. Nós temos 8 vereadores. Para a ordem do dia, o quórum... Para a ordem... 8 vereadores. 8. Para a ordem do dia, maioria absoluta, então, seria 12 vereadores para a ordem do dia. Mas para o expediente ainda temos quórum. Vamos dar continuidade à palavra do vereador Gilmar. Presidente, quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade, saudar o presidente da Guto Lorenzoni, vereadores presentes, vereadora Neide, público que nos assiste. Eu venho aqui, presidente, para falar sobre a audiência pública, mas antes, a audiência pública vamos fazer quinta-feira. Mas antes eu quero colocar algumas questões. A semana passada, nós tivemos aqui a votação de lei que trata da questão dos fiscais, que está aqui também nos assistindo, fiscais do nosso município. E aí, eu fui eleito com 2.530 votos vindo principalmente do povo mais simples dessa cidade, mas estou comprometido com toda a cidade, que é mais de 470 mil habitantes. Mas o que eu venho dizer é o seguinte: eu tenho recebido alguns e-mails, presidente, e quero deixar registrado nessa casa, vereador Gideão. E nesse e-mail está escrito o seguinte, porque assim, eu com muita franqueza, eu não fui eleito por classe A ou B, mas eu quero dizer assim, olha só o que estava escrito nos e-mails, que os e-mails estavam escritos assim, chamando nós, vereadores, de traidores, de capacho do prefeito, que estão acabados, que somos o que existe, que essa casa nós somos o que existe de pior na política brasileira, e que na próxima eleição nós veremos o resultado pelo que foi votado e mais algumas questões. E assim, mas isso não me atinge não. Mas o que eu quero dizer? Como líder da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, sempre um partido que sempre defendeu os trabalhadores e continua defendendo os trabalhadores, que foi eleito legitimamente por 2.530 votos de pessoas que acreditaram no nosso princípio ético, que votou em mim porque acredita no meu compromisso ético, sincero. E aí por que eu quero dizer isso? Porque pode ser que a gente errou, mas eu não acredito, porque terça-feira que nós estava lá, estava eu,
presidente Guto, vereadora Neida, vereador Boy, vereador e alguns outros vereadores. E aí, ninguém lá, eu falei o seguinte, eu estava lá. Eu só fui, que o vereador Aécio também não pôde estar presente, o vereador Pastor Ricardo estava lá. Nós ficamos lá até às 18h30 e eu disse o seguinte, eu não tenho dificuldade de virar à noite para a gente discutir. E aí, só que eu estou percebendo que algumas pessoas que estavam lá estão querendo ir para a plateia, porque em momento algum, pastor Ricardo, falaram assim, não vota nesse projeto. E eu lembro muito bem que o Boy saiu e junto comigo, ó, eu só voto se não mudar nem uma vírgula. E não mudou. E aí eu percebi assim, poxa, então parece que estão fazendo a gente de moleque, por quê? Eu fiquei lá o tempo todo, quem estava lá não falou para não votar, e chegaram, e nós votamos isso aqui na quarta-feira, e não nos procurou para dizer o seguinte, aquela discussão que teve lá, a gente não concorda não, vereador. A gente gostaria que a gente rever. Aí agora, eu sou muito tranquilo, porque mesmo votando com mais pontos, o que eu queria discutir mesmo, e o que eu acho que essa casa precisa discutir, é plano de carreira para o nosso servidor. Ninguém se falou isso. Aí, quando eu falei que eu votei, mas mesmo assim não sinto contemplado, e aí, saindo de lá, eu falei com o Silas. Silas, essa votação de amanhã não encerra a discussão. A discussão precisa continuar, porque, claro que é inadmissível quando você vê o contra-cheque, é R$850. Agora, eu vou me contemplar se eu tiver um teto do prefeito, do governo, e aí? Agora, fazer mágica, ou querer fazer política momentânea, ou de ir para a galera, é muito fácil. Eu, assim, por que eu estou dizendo? E com muita tranquilidade. E com muita tranquilidade. Eu não estou aqui votando em A ou B para dizer assim, eu tenho que votar em alguém porque eu tenho que ter um próximo mandato. Não. Eu nunca nessa vida recebi mais que um salário mínimo ou 2. O que eu recebo aqui, se amanhã depois eu ficar sem, não vai me fazer diferença, porque eu nunca vivi de salário. Eu vivi de trabalho, e concordo com o bom trabalho. Agora, se nós não aproveitar esse momento, para nós nos unir, ver, ó, isso aqui não deu, mas podemos avançar lá na frente. Agora, essa disputa, eu assim, com muito respeito, eu acho que não vai levar a nenhum lugar nenhum. E aí, ainda o servidor tem uma vantagem. Isso aqui passa. Hoje eu sou vereador, amanhã eu não sou. O servidor, graças a Deus, Deus dando força, dando saúde, vão continuar trabalhando e servindo o município. Eu não sou contra ninguém. Só que eu gostaria que a gente perceber que nós precisamos avançar, e só fui lá porque teve um ou dois servidores que eu respeito muito, que me pediu para ir. Eu nem conhecia essa causa. Agora, e acho que se essa casa ficar nessa disputa, porque eu sempre disse o seguinte, presidente, eu não queria chegar nessa tribuna para denunciar A ou B. Porque se tem vereador que está desonesto, tem servidor que é desonesto. Eu conheço muita coisa também. Agora, eu não vou querer chegar aqui nessa casa e falar assim, ó, tem um servidor, tem um profissional que fez isso, que buscou isso, que fez coisa errada aqui. Eu não vou fazer isso. Eu quero que essa casa, a partir dessas questões, pensa maior, pensa grande. E pensar grande, presidente, é nós pensar que não está bom. Que nós sabemos que não está bom. Mas agora, se nós não somos, e aí que o vereador Gideão colocou, nós não podemos fazer projeto que exonera custo, que dê custo para o prefeito, que onere os cofres públicos. E aí nós somos culpados, porque nós somos culpados aqui. Agora, eu estou muito tranquilo, presidente. Não estou contra, nunca fui contra o trabalhador. Acho que essa casa aqui, em questão de votar, ouviu também e chegou a uma conclusão. Agora, eu gostaria, e estou muito tranquilo.
Agora, ninguém que aqui está se falando, e eu acho que nós temos que falar, que a semana passada tinha um pai de família tentando construir um puxadinho no bairro humilde. Ele recebeu a notificação porque ele não tem a planta do projeto dele e não tem a questão do além do habite, o vereador. Ele não tem o projeto e ele é um pai de família de um puxadinho. E aí, quem discute isso aí com eles? Agora, então, assim, está muito sério esse município. Ninguém está se pensando no ser humano, não. Cada um está se pensando em cada um. Eu, assim, com muita sinceridade, se quiser que votar para mim nem ter salário, para mim não importa, sabe por quê? Eu nunca vivi disso. Eu sempre vivi na pobreza, mas com dignidade, com muito respeito, vereador Basílio. E eu sei até onde vai o meu direito e aonde começa o do outro. Até onde vai o meu direito, eu aprendi isso, eu aprendi mesmo na pobreza, na dificuldade. O que mais a minha mãe me deu foi respeito, ética e compromisso. Eu sei, o meu direito vai até aqui, agora começa o seu. E aí, assim, nós não vamos avançar. Depois você me dá uma parte, não, vereador? Sim, para você concluir. Pode falar. Quero parabenizar a sua fala. Tenho certeza que a categoria dos fiscais tem pessoas inteligentes ali que vai saber buscar, junto ao executivo, a adequação e a possibilidade concreta de se viabilizar procedimentos perfeitos que não venham a exacerbar o executivo nem a população da Serra, com responsabilidade, com respeito, e não fazer a transferência de uma situação, de uma negociação que é de direito deles, servidores, com o executivo, colocando essa responsabilidade na Câmara da Serra. Nós temos certeza que ali tem pessoas, o presidente, a sua diretoria, pessoas de responsabilidade, de capacidade e ordenança para poder vivenciar o momento e fazer essa discussão no executivo e chegar a um procedimento que nós já avançamos. Nós terminamos com os anexos, ele sabe muito bem, melhoramos a questão da pontuação, então eu tenho certeza que com a inteligência deles, vereador Gilmar, depois da sua fala aí, eles vão trabalhar isso com o executivo, o secretário está motivado para trabalhar, está motivado para poder melhorar isso, e eu tenho certeza que eles vão conseguir realizar o desejo de ter essa pontuação de acordo com o pensamento deles. Parabéns pela fala, vereador Gilmar. Eu quero, para encerrando aqui, eu quero chamar que nós nos unimos. E aí, vereador Gedeão, tem uma coisa que nós temos que pensar nessa casa, que a cidade tem que pensar. E se a gente puder, eu acho que a gente pode, é se criar uma comissão que seja mista aqui, e aí a gente começar a partir dessa discussão, a gente vê que urgentemente se precisa pensar e discutir, aí é o que eu mais defendo, é o plano de carreira. Esse sim é coisa que fica, que firma, que dá estabilidade, que dá disposição para os nossos servidores nesse município da Serra. E aí, eu encerrando, eu quero chamar a atenção da casa e de todos que estão nos ouvindo. Começou hoje, presidente, o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Eu assim, estou defendendo essa consulta. Eu acho que tem temas políticos que só vai mudar a partir da população, a partir da união do povo, porque se depender do Congresso, se depender das partes políticas, eu acredito que não muda. Então, assim, já a partir de hoje, já vai rodar pelo município o plebiscito popular, que começa a partir de hoje, vai até o dia 7. Então, assim, eu acredito muito que se muda a política a partir dessa intervenção popular. E agora eu quero convidar, nós vamos estar fazendo aqui, quinta-feira, uma audiência pública para debater a lei que está aqui nessa casa,
é a Lei 125/2014, que trata do restringir os horários de funcionamento dos bares. Então, assim, é uma lei que eu acho polêmica, e aí nós estamos convidando a população para quinta-feira, às 18 horas, nós debater essa lei que restringe os horários do bar. Será quinta-feira, às 18 horas, e nós vamos estar aqui presente o João José Barbosa Sana. Ele é um educador, filósofo, pedagogo, consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele que vai nos dar essa palestra. Então, sim, o mais... Vossa Excelência queria falar, vereador? O mais é dizer que Deus continua abençoando, dê força, disposição, que eu acho que nós estamos aqui para servir o nosso povo. Tenho dito, obrigado. Contagem de quórum, senhor presidente. Contagem de quórum, presença do vereador Davi, Auredi, Basílio, Gilmar, Gideão, Guto Lorenzoni e pastor Ricardo. Não tendo quórum, está encerrada a presente sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, esse vereador já falou aqui umas meia dúzia de vezes. Plenário totalmente vazio, senhor presidente. Cadê os vereadores? Cadê o compromisso dessa Casa de Leis? 4 vereadores sentados aqui embaixo. Eu e você e o senhor presidente, Vossa Excelência, da mesa diretora somente. 2 da mesa diretora. Eu estou em campanha, mas estou aqui todas as sessões. Cadê nossos vereadores, nossos colegas? E eu volto a dizer, e depois nós vamos reclamar da mídia, da imprensa, da população. Mas cadê o compromisso dessa Casa de Leis? Já é pela 10ª vez que eu faço esse discurso.